Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Convido a igreja que os irmãos abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18, a partir do verso 16. Gênesis 18, a partir do verso 16. Você considera-se privilegiado? Alguém que desfruta de certos privilégios, seja na família, no trabalho, na igreja? As crianças, vocês acham que tem coisas ou podem fazer coisas que as outras crianças não têm ou não podem? Talvez até vocês já tenham ouvido isso do pai, ou da mãe, ou do avô. No meu tempo não era assim. Olha como você é feliz, como você é privilegiado, abençoado, porque eu não pude ter isso, eu não pude fazer isso. Às vezes é chato ouvir isso, mas não deixa de ser uma verdade. Nós temos coisas, nós podemos fazer coisas que os nossos pais, os nossos avós não puderam. Mas saibam de uma coisa, as crianças, saibam de uma coisa: privilégios trazem responsabilidades. Privilégios trazem responsabilidades. É como o tio Ben, o avô do Homem-Aranha, dizia, né? Com grandes poderes você tem grandes responsabilidades. Adolescentes, jovens, imagine que você, depois de completar a idade para dirigir, seu pai ou sua mãe chega e lhe presenteia com a carta de motorista, e não só com a carta, com um carro. Nossa, que privilégio, hein? Mas esse privilégio trará o quê? Uma grande responsabilidade. Adultos, quase sempre privilégios trazem responsabilidades. Hoje nós veremos que somos muito privilegiados em sermos amigos de Deus, mas esse privilégio traz responsabilidades. Nós temos trabalhado ao longo dessa série de mensagens o tema da amizade com Deus na vida de Abraão. E hoje, nessa penúltima exposição, o tema da mensagem é os privilégios e responsabilidades em ser amigo de Deus. O tema do sermão desta manhã é os privilégios e responsabilidades em ser amigo de Deus. Eu irei trabalhar na primeira parte da mensagem, do verso 16 até o 21, o privilégio que nós temos em ser amigo de Deus, em sermos amigos de Deus, e especificamente o privilégio de receber a revelação de Deus. Deus, como amigo de Abraão, revela-se a ele, e da mesma forma Deus, como nosso amigo, revela-se a nós. Na segunda parte da mensagem, do verso 22 até o 33, veremos que esse privilégio traz responsabilidades. Abraão, como amigo de Deus, como justo, ele e a sua descendência precisam proclamar a palavra de Deus e abençoar as nações. Então o tema é os privilégios e responsabilidades em ser amigo de Deus. E a primeira parte, verso 16 ao 21, nós veremos que você é privilegiado. Eu vou ler, peço que você acompanhe, Gênesis capítulo 18, do verso 16 até o verso 21. O texto diz assim: tendo se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se, de fato, o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e, se assim não é, sábê-lo-ei. Que Deus nos edifique com a sua palavra.
Irmãos, o capítulo 18 e 19 de Gênesis, eles formam uma unidade que vai culminar na destruição de Sodoma e Gomorra e na salvação ali, no resgate de Ló e a sua família. E aqui nós estamos no início dessa parte. No início do capítulo 18, o Senhor e 2 anjos vêm até Abraão fazer uma visita a ele. E Abraão prontamente é muito hospitaleiro e os recebe. O Senhor então revela que daqui a 1 ano ele terá o seu descendente prometido. Sara ri-se e é repreendida pelo Senhor. E agora esse texto vai narrar a continuação dessa história. Repare que no versículo 8 do capítulo 18, o texto diz que e eles comeram. Abraão foi um excelente anfitrião, eles comem e agora os seus convidados estão indo embora e Abraão os acompanha uma parte da jornada. E aí é interessante que o texto diz, Abraão ia com eles. O verbo é o mesmo lá de Enoque. Enoque andou com Deus e em certo sentido Abraão também andou com Deus, em um sentido literal. E aí provavelmente eles foram até um lugar alto que dava para ver lá, Sodoma e Gomorra. E aí então o Senhor diz, ocultarei a Abraão o que estou para fazer, visto que Abraão, e ele faz ali uma pergunta. O texto nos diz que o Senhor faz uma pergunta para si mesmo. E essa pergunta que o Senhor faz para si mesmo, prepara-nos para essa intercessão que Abraão vai fazer. E Deus faz a pergunta e no desenrolar ali ele já responde o que ele de fato vai fazer, que ele não vai ocultar. Veja que ele diz que certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, Abraão, e nele serão benditas todas as nações da terra. Mas por que Abraão vai ser tudo isso? Deus diz, versículo 19, porque eu o escolhi, literalmente eu o conheci. Há um consenso entre os estudiosos do Antigo Testamento que o termo aqui, eu o escolhi, é um termo técnico para designar a relação de um suzerano com um vassalo que estão em aliança. Então, é como se Deus dissesse, porque eu estou em aliança com Abraão. É por isso que ele vai ser tudo isso, porque eu estou em aliança com Abraão. Só que esse termo também denota intimidade. Lá em Gênesis 4, quando a Bíblia nos diz que Adão coabitou com a sua esposa, é essa palavra aqui, conhecer, no termo original. Então essa palavra também denota intimidade. Tá, mas talvez você se pergunte, é aliança ou intimidade? Uma coisa não exclui a outra. A intimidade com o Senhor, essa amizade de Abraão, flui, é consequência da aliança que Deus tem com ele. Temos falado da amizade de Abraão com Deus. Abraão é amigo de Deus e essa amizade flui da aliança. Essa não é a primeira vez que Deus fala Deus expressa suas promessas a Abraão, mas é a primeira vez que Deus faz isso, digamos assim, conversando, primeira e única vez, consigo mesmo. E ao olhar para o verso 19, olha aí na sua Bíblia, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo. Quando olhamos para o verso 19, talvez a primeira coisa que pensemos é sobre família, ordene a seus filhos. Mas essa linguagem do versículo 19, ela é muito profética, digamos assim. O texto diz, ensinar a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça. É uma linguagem que expressa a tarefa de um profeta. E se nós pararmos para pensar, Deus veio visitar Abraão e Deus revelou a Abraão o que ele vai fazer. E agora Deus dá essa ordem para Abraão, ou Deus diz como que ele será uma bênção para as nações. E aí, logo a seguir, Deus vai seguir revelando coisas que ele irá fazer para Abraão.
E lá em Amós 3,7, Deus diz, o texto diz, certamente o Senhor soberano nada faz sem revelar seus planos a seus servos, os profetas. O texto está nos apresentando Abraão como profeta. Deus entrou em aliança com Abraão e ele deve exercer o seu papel de profeta para com os seus. E então Deus continua no versículo 20 e 21 a revelar ao seu profeta o que ele irá fazer. E aí o texto diz que o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado. Lá em Gênesis 4:10, Deus diz para Caim que a voz do teu irmão clama por mim. E aqui o clamor tem se multiplicado e é grave. Nós vamos observar, se seguirmos lendo o texto em Gênesis 19, que o pecado dessa cidade de Sodoma é terrível. Os homens de lá são terríveis. Então é possível que as pessoas que eram oprimidas, abusadas nessa cidade sexualmente, violentadas, que passavam por maus tratos, elas possivelmente clamavam sem ter quem as defendesse, sem ter alguém que fizesse alguma coisa para com elas. Então Deus, como Senhor de tudo e de todos, o justo juiz, vem e não ignora o pecado daquelas cidades, nem a situação dramática com que essas pessoas se encontram. E aí o texto diz, há uma alusão aqui à Torre de Babel, né? Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E ainda diz, e se assim não é, sabê-lo-ei. Há uma linguagem muito humana para descrever Deus. Em todo o capítulo, Deus vem visitar Abraão, Deus come uma refeição com Abraão, Deus fala como se estivesse tomando decisões naquele momento, e Deus fala como se não soubesse do que vai acontecer. Deus assume uma forma humana, Deus age como homem, Deus fala como homem nesse texto. Mas ao mesmo tempo, Ele não deixa de ser o Todo-Poderoso, porque Ele diz para Sara, você terá um filho daqui a um ano. Ele também sabe de todas as coisas, porque Sara está ali distante, Ele não está junto com ela, e Ele sabe que ela riu, Ele sabe de todas as coisas. E Ele também é o juiz de toda a terra. Então, nesse relato fica claro a divindade desse visitante que está aqui com Abraão, e ao mesmo tempo a sua humanidade. Isso não te lembra alguma coisa? Humanidade, divindade deste homem Deus que está aqui? Essa é uma clara referência a Jesus Cristo, uma espécie de pré-encarnação de Jesus Cristo. Só que essa a aparição aqui, ela é provisória, mas na encarnação, que acontecerá séculos depois, Deus assume a forma humana em forma definitiva, e aí Jesus é então aquele por meio de qual todas as nações serão abençoadas, que Deus tanto fala a Abraão. Irmãos, eu tenho falado aqui sobre Deus estar revelando a Abraão o que ele irá fazer. E lá no Novo Testamento, o texto bíblico nos diz em João 15:15 o seguinte: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Já podemos ver lampejos disso nesta manhã, mas lá no Novo Testamento, quando Jesus vem, a revelação é completa. Por isso, irmãos, Deus hoje também revela-se a nós, não mais por meio de encontros antropomórficos, ou sonhos, ou vozes interiores, não, Ele se revela a nós hoje por meio da sua palavra. Lembro-me de uma aula na faculdade, lá na Unipampa, Universidade Federal do Pampa, em Bagé, numa manhã fria, mais ou menos como essa manhã. A universidade ela era afastada da cidade, numa região rural, então era mais fria.
e lá nós estávamos numa aula de músicas, histórias e sociedades. E a professora era uma etnomusicóloga, e ela tinha uma linha muito ideológica, e ela estava tentando nos convencer do relacionamento que os indígenas tinham com os seus deuses e de como eles eram privilegiados em ter aquele relacionamento com as divindades e tudo mais. Ela romantizava muito, porque nós sabemos que eles têm medo, e é essa relação de barganha, de tentar acalmar e tudo mais as suas divindades. E eu, sentado ali, ouvindo aquela professora falar, pensava no quanto aquilo era uma mentira. Eles não eram privilegiados, porque eles não conheciam o Deus verdadeiro. Mas ao mesmo tempo eu pensava, quão privilegiados nós somos. Pois nós somos amigos de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do Senhor Jesus Cristo, Deus é nosso amigo, revela-se a nós, e nós temos o privilégio de ouvir a Deus por meio da sua palavra. Como eu disse, João 15,15, já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. João 15,15. Você é um portador da palavra de Deus. Deus revela-se a você. Deus nos mostra o que Ele fará com aqueles que não vão crer nele. Você tem acesso ao que agrada a Deus, ao que não agrada a Deus. Você não pode dizer, não, eu não tenho a mínima noção, eu não sei aonde achar o que agrada, o que não agrada a Deus. Hoje, quando você chegar na sua casa, você pode ouvir Deus por meio da sua palavra. Como o Criador de tudo quer que você eduque os seus filhos, talvez você pergunte, como o Criador de tudo, como Deus quer que eu eduque o meu filho? Deus revela isso na sua palavra. Como eu posso ter a vida eterna? Deus revela isso na sua palavra. Você pode pedir a outros por causa da sua salvação que você tem em Cristo, como acontece aqui com Abraão. Eu não sei se você já teve essa sensação, se você já passou por isso. Encontrar alguém no dia a dia e começa a conversar com aquela pessoa, e então ela começa a relatar alguma coisa da família, do trabalho, com certa normalidade ou até às vezes reclamando. E você, que pela graça de Deus tem um conhecimento maior, uma vivência maior da vida, das situações, pensa, nossa, às vezes você pensa e até você fala, você é muito privilegiado e não sabe. Você é muito privilegiado e não sabe, você não tem noção do quanto você é privilegiado. Muitas vezes, o tempo passa e nós nos esquecemos o quanto somos privilegiados. Você tem percepção do quanto você é privilegiado? Nós vamos, com o tempo, às vezes nos acostumando com coisas que são extraordinárias, irmãos. E o senso do privilégio passa, e aquilo se torna comum para nós. Nós somos privilegiados em sermos amigos de Deus e recebermos a sua palavra, a sua revelação. Mas saiba, isso traz responsabilidades. O tema da mensagem é os privilégios e as responsabilidades de um amigo de Deus. Nós já vimos um pouco o privilégio que temos do verso 16 até o 21. E agora eu quero trabalhar mais as responsabilidades, do verso 22 ao 33. E à medida que eu vou explicar esse texto, eu também quero fazer alguns apontamentos, algumas aplicações sobre oração, com base na intercessão de Abraão. Então, segunda parte da mensagem, você tem uma grande responsabilidade. Você tem uma grande responsabilidade. Quero ler agora do verso 22 ao 33. Peço que você acompanhe na sua Bíblia. Então, partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio?
Se houver porventura 50 justos na cidade, destruirás ainda e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais a Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda, se houver porventura ali 30. Respondeu o Senhor: não farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor, se porventura houver ali 20. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda a Abraão: não se ire o Senhor se lhe fala somente mais uma vez, se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Lembrem que nessa série de mensagens nós temos visto que o Senhor está moldando, está trabalhando na vida de Abraão. Deus está sendo um agente ali para que Abraão desenvolva a sua fé. E por meio dessas coisas que o seu amigo fala para ele, para Abraão, Deus está despertando Abraão. Na Bíblia, os anjos são frequentemente utilizados para juízo. E então, esses anjos estão indo para averiguar a situação e executar juízo. E o texto diz então que Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. Irmãos, no original, é melhor compreender o texto no original como o Senhor permaneceu na presença de Abraão. Essa é a ideia no original. O Senhor permaneceu na presença de Abraão. O contrário. O Senhor, em sua condescendência, permanece ali diante de Abraão. Ele está desafiando Abraão a exercer o seu papel de intercessor. Perceba, não é que Abraão é o herói, Abraão é o cara, não. Deus é o agente principal. A iniciativa dessa grande intercessão que está por vir de todo esse episódio é do Senhor. Ele vem visitar Abraão, Ele fala das coisas que irão acontecer para Abraão, Ele permanece diante de Abraão, esperando que ele ali então interceda, despertando o Abraão para a intercessão. Então, o espírito de amor, de justiça que Abraão tem, é derivado do Senhor, é obra do Senhor, é Ele que está agindo na vida de Abraão. Então, Abraão tem essa oportunidade de interceder e ele agarra essa oportunidade com unhas e dentes. Abraão sabia que Ló estava lá e que sua família estava em Sodoma e que agora os anjos estavam indo na direção daquela cidade para destruí-la. E então Abraão começa a interceder. Abraão intercede 6 vezes por essas cidades. Ele conhecia Sodoma. Lembre lá no episódio do capítulo 14 de Gênesis, ele conhecia inclusive o rei de Sodoma. E aí é interessante que os argumentos de Abraão para que Sodoma e Gomorra fosse poupada revelam o quê? Que Sodoma fosse poupada revelam uma preocupação com o quê? Com a justiça. Não meramente com a presença do seu sobrinho Ló, mas com a justiça. Abraão poderia ter orado de forma bem específica: salva a família do meu sobrinho Ló que está lá, salva ele. Mas ele não ora de forma específica, ele ora de forma mais geral, para que os justos sejam ali salvos. Deus os poupe.
Certamente Abraão tem em mente que outros justos podem ter lá, como o Melquisedeque, por exemplo, que ele já encontrou em capítulos anteriores. Então ele ora de forma mais geral. Então, embora ele tenha em mente Ló e sua família, ele ora de forma mais geral. Ele intercede, de forma mais geral, porque ele considera também o interesse de outros. Ele está indo além dos seus próprios interesses. Você considera nas suas orações os interesses dos outros também? Ou é só a minha família, os meus desejos, o que eu quero, eu? Então, Abraão ora e ele diz: destruirás o justo com o ímpio? E aí, se houver porventura 50 justos, se houver um número de justos, e aí ele vai seguindo a oração, o Senhor preservará? E Deus diz sim. Se houver esse número de justos, eu vou poupar a cidade por amor deles. E Abraão vai progressivamente questionando ao Senhor. Provavelmente ele pensou: nossa, essa cidade é muito perversa, talvez não tenha 50. E aí ele vai progressivamente questionando ao Senhor. E vejam a paciência do Senhor, chegando até o número de 10, e ao mesmo tempo a insistência de Abraão. Ele lembra lá aquela parábola que Jesus contou sobre o amigo importunando o outro. E aí Abraão chega inclusive a afirmar no versículo 25, final do versículo 25, não fará justiça o juiz de toda a terra? Talvez você pense, mas Abraão não está sendo irreverente aqui? Abraão não está dizendo, talvez o Senhor não seja justo. Não, não é isso que Abraão está fazendo. Pelo contrário, não é um desafio a Deus, mas ele está mostrando fé no caráter justo do Senhor. Então é interessante porque Abraão está trazendo para a sua intercessão aquilo que ele já conhece de Deus, aquilo que Deus já revelou a ele. Ele está trazendo os atributos de Deus para a sua intercessão. Não só a justiça, mas ele também está se utilizando da misericórdia do Senhor. Você faz isso em suas orações? Trazer aquilo que você aprendeu do Senhor, histórias bíblicas, atributos de Deus, para as suas orações. Irmãos, há uma conexão entre palavra, entre leitura bíblica e oração, em uma amizade. Nós conversamos com os nossos amigos, nós descobrimos coisas sobre eles, e quando nós vamos conversar com os nossos amigos, nós trazemos tudo que nós conhecemos do nosso amigo. Em um certo sentido, a oração funciona assim. Nós trazemos tudo que nós conhecemos de Deus, tudo que nós aprendemos dele, da sua palavra, para a oração. E uma outra coisa interessantíssima de Abraão é a sua humildade. Perceba no versículo 27, no final do versículo 27, eu que sou pó e cinza. Ele é insistente, ele pleiteia, ele fala dos atributos de Deus, mas ele é humilde. Ele sabe a sua condição. Ele não está dizendo para Deus, faça, não. Ele reconhece a sua condição. Eu sou pó e cinza. E então Abraão termina a sua intercessão, ou conversa de amigos, usando a analogia de amigo que nós temos falado aqui. E aí o Senhor se ausenta de Abraão, fisicamente falando, porque o Senhor está por toda a terra. E Abraão volta para o seu lugar, os carvalhais de Manre. No final, lá no capítulo 19, nós sabemos que Ló, sua esposa e suas filhas, Deus os poupa da destruição, não só os poupa, como os resgata. Agora, pense comigo. Se Abraão está pedindo assim, se os justos, o Senhor não pode punir os justos por causa da impiedade dos ímpios, daqueles que são perversos. O Senhor deve poupar os justos, poupar a cidade por amor dos justos. Agora inverta, será que se Deus fizesse então isso que Abraão está pedindo, Deus não estaria sendo injusto? Afinal, ele está deixando de punir
esses que merecem ser punidos? Mas a resposta é não. Deus não seria injusto se ele atendesse o pedido de Abraão, porque não é que Deus não iria punir os perversos, mas que a punição seria adiada. Deus os puniria em outro momento se eles não se arrependessem. Lembrem, Deus disse que por meio de Abraão todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então a questão não é que Deus não vai punir, é que isso será feito mais tarde. E enquanto isso não acontece, é possível que a presença dos justos impacte aquela cidade. A presença dos justos traga ali algum benefício santo para aqueles que estão ao seu redor. E isso já nos traz uma aplicação para as nossas vidas. Eu faço uma pergunta para você. De que modo a sua presença tem mudado ou trazido lampejos de mudança para o ambiente ao qual você convive, que não é cristão? Você é um instrumento de bênção para as pessoas que estão à sua volta? Talvez você me diga, não, mas Jesus é o cumprimento da promessa. Sim, mas Jesus utiliza os crentes para levá-lo, para proclamá-lo. Eu tenho um professor lá no seminário, que ele fala que nós, infelizmente, tristemente, já estamos muito secularizados. Nós, nas nossas conversas do dia a dia, com pessoas que não são cristãs, nós não mencionamos mais Deus. Nós não fazemos mais nenhuma referência a Deus. O método de evangelismo de muitos de nós é simplesmente, do nada, pegar a pessoa em um momento e falar de Jesus para ela. E a pessoa fica até surpresa, porque ela nunca tinha nos ouvido fazer nenhuma referência a Deus, às Escrituras, a Jesus. A vida do cristão fiel, maduro, deve ser viver uma vida condizente com o caráter de Cristo, mas também falar com a sua boca, fazer alusões a Deus, a versículo, a providência de Deus, a como que Deus se revela. Mas nós estamos tão secularizados que nós, infelizmente, perdemos isso do nosso linguajar. Nós nem mais falamos isso. Isso virou só um vocabulário para a igreja. O cristão é aquele que abençoa o mundo, que é sal e luz no mundo, porque ele leva Jesus. Esse deve ser o seu desejo, que a sua vida seja um instrumento para abençoar outros. Nós somos amigos de Deus, como foi lido nesta manhã, como Jesus disse, e da mesma forma que Deus usou Abraão ali para, de alguma forma, em lampejos, um cumprimento antecipado, para abençoar as nações, Deus nos usa hoje. Crianças, houve um tio chamado João Calvino. Esse tio, João Calvino, entendeu o quanto ele era privilegiado de ter a palavra de Deus e da responsabilidade que ele tinha de abençoar outros. Então, por volta do ano 1550, ele estudou e pregou a palavra de Deus. E Deus usou ele para mudar o destino do mundo. Isso não são professores cristãos que dizem. Pessoas que não são crentes dizem isso do tio João Calvino, que era um cristão, que proclamava Cristo. Que o tio João Calvino foi um instrumento de Deus. Eles não dizem que foi um instrumento de Deus, mas que ele mudou o destino do mundo. É claro que não foi ele simplesmente, foi Deus usando a vida dele para abençoar as nações, proclamando a Jesus Cristo. Crianças, saibam, vocês são muito privilegiadas, muito abençoadas, muito felizes em ter a palavra de Deus, em poderem ser amigas de Deus, por meio da palavra de Deus. E nós devemos falar de Jesus, não só aqui, mas fora daqui também, em outros lugares.
Abraão, irmãos, é privilegiado em ser amigo de Deus, em estar em aliança com Deus, em receber a sua palavra, a sua revelação, mas isso traz responsabilidades. Responsabilidades. No sentido de anunciar e ensinar a sua palavra. Olha lá no versículo 19, o texto diz: para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. Versículo 19 então nos traz uma outra aplicação. Você que é pai, você que é mãe, você que será pai, será mãe, se Deus assim abençoar, tem o compromisso de discipular, de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Você deve empenhar-se com todas as suas forças, dependendo de Deus, porque você não pode converter o seu filho, só Deus pode, para que o seu filho seja um discípulo de Jesus. Nós temos responsabilidade nesse sentido. Quão triste é hoje em muitas igrejas onde os pais se empenham para que o filho aprenda várias coisas, para que o filho tenha uma carreira profissional, e a fé é uma coisa menos importante. A fé é uma coisa assim, deixada de lado. Não, a nossa principal preocupação enquanto pais deve ser que os nossos filhos sejam crentes, que nossos filhos sejam discipulados na fé, conheçam a Jesus. Por isso o nosso ensino, as nossas orações devem estar voltadas para isso. Nós não podemos nos esquecer, nós devemos nos dedicar ao máximo para isso. E uma outra aplicação é que nós temos a responsabilidade de orar, de interceder, de pedir para que Deus use a sua igreja para influenciar a sociedade. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de instituição, como a igreja Ebenezer, não. Use os crentes para abençoar, para influenciar a sociedade, para abençoar o mundo. O mundo só não se deteriorou por completo porque o povo de Deus funciona como sal que preserva. A presença do justo traz bênçãos até para aqueles que são injustos. Mas à medida que o povo de Deus não é sal, o mundo vai se deteriorando. Por isso, ore, interceda, para que Deus use a sua igreja para influenciar o mundo, influenciar a sociedade, proclamando a Jesus. Não no sentido moralista somente, mas proclamando a fé que vem por meio de Jesus. Para concluir, irmãos, eu quero ainda falar sobre alguém que é maior que Abraão. Nós podemos ver sim Jesus nesse que visita Abraão, mas nós também podemos ver Jesus no papel de Abraão aqui. Nós podemos ver Abraão sendo um tipo de Cristo intercedendo pelos justos. Só que ao contrário de Abraão, que intercede e para a sua intercessão, Jesus Cristo está continuamente intercedendo pelos seus. A Bíblia diz em Romanos 8,34: quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede pelo seu povo. Nós éramos, irmãos, para sermos condenados. Nós não somos bons, nós somos pecadores, mas por causa da obra de Jesus Cristo, nós não fomos. Nós só podemos sermos amigos de Deus crendo em Jesus Cristo, depositando a nossa fé em Jesus Cristo. Ninguém consegue enxergar o privilégio que tem de receber a palavra de Deus, a revelação de Deus, se não crer em Jesus Cristo, sem antes ter entregado a sua vida a Cristo. Ninguém abençoa outros, ninguém é sal e luz, se não tiver crido em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Porque é Ele quem abençoa as nações por meio. Nós somos veículo para que Ele abençoe as nações por meio das nossas vidas. Não é porque nós abençoamos outros por nós mesmos, é pelo que Ele fez. E aí, você se considera alguém privilegiado? Espero que sim. Mas saiba, os nossos privilégios, enquanto amigos de Deus,
trazem responsabilidades. Que Deus nos ajude a, pela sua misericórdia, pela sua graça, cumprirmos com essas responsabilidades. Vamos orar? Ó Deus bendito, obrigado pela tua palavra. Que privilégio que nós temos. Não somos chamados servos, mas amigos. A tua palavra diz que nós somos amigos por causa da obra de Jesus, porque Jesus nos reconciliou com o Senhor. E agora nós que somos tão pecadores, tão indignos, somos usados pelo Senhor para abençoar a vida de outras pessoas, abençoar este mundo, influenciar este mundo por meio de Jesus Cristo, levando, proclamando a Cristo. Por isso ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos, a vermos o quão somos privilegiados. E ajuda-nos, ó Deus, a sermos responsáveis com isso, abençoando aqueles que convivem com nós, proclamando a Cristo, falando de Cristo, que é aquele que abençoa o mundo, é aquele que nos salvou, que nos reconciliou, que nos tornou amigos com o Senhor. Amigos do Senhor. Louvado seja o Senhor pela tua palavra, ó Deus. Ajuda-nos a meditar e a pensar sobre ela. No nome de Jesus que nós oramos. Amém.